With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Acesso ao refúgio Creepy autorizado. Prossiga com cautela. Nem todos os que entram retornam. Não diga que não foi avisado. Sejam bem-vindos ao Refúgio Creepy. Eu sou a Nath, host do podcast Refúgio das Sombras, e este é o quadro do Relatos do Além, onde eu narro creepypastas. Para você ouvir mais episódio como esse, além de relatos assustadores do Reddit, contos clássicos e histórias autorais, lembra de me ouvir no meu podcast no Spotify e me seguir no Insta, @refugiodasombras.cast, para ficar sempre por dentro das novidades. A creepypasta de hoje veio do site Reddit, no subreddit Creepypasta, e foi postada há 13 anos pelo usuário Cluemade. Agora, vamos ao alerta gatilho pra gente começar. Aviso: este episódio aborda temas sensíveis que podem causar desconforto, como medo e angústia. Sinta-se à vontade para sair a qualquer momento. Seu bem-estar é sempre a prioridade. Senhor Boca Larga, Boca Larga, Boca Larga, Boca Larga. Durante minha infância, minha família era como uma gota d'água em um rio vasto. Nunca permanecíamos no mesmo lugar por muito tempo. Nos estabelecemos em Rhode Island quando eu tinha 8 anos, e lá ficamos até que eu fosse para a faculdade em Colorado Springs. A maior parte das minhas lembranças está enraizada em Rhode Island, mas há fragmentos que pertencem a várias casas onde moramos quando eu era mais jovem. A maioria dessas memórias é confusa e vaga. Persegui um garoto no quintal de uma casa na Carolina do Norte, tentar construir uma jangada para flutuar no lago atrás do apartamento que alugamos na Pensilvânia e por aí vai. Mas existe um conjunto específico de lembranças que é tão claro quanto água cristalina, como se tivesse acontecido ontem. Frequentemente me pergunto se essas memórias não seriam apenas sonhos lúcidos causados por uma longa febre que tive naquela primavera, mas, no fundo, eu sei que são reais. Na época, estávamos vivendo em uma casa nos arredores da pequena cidade de New Viner, no Maine, com uma população de apenas 643 habitantes. Era uma casa grande, especialmente para uma família de 3 pessoas. Havia quartos em que eu sequer tinha entrado nos 5 meses em que moramos lá. De certa forma, parecia um desperdício de espaço, mas era a única casa disponível no mercado que ficava a 1 hora de distância do trabalho do meu pai. No dia seguinte ao meu 5º aniversário, comemorado apenas com meus pais, eu fiquei com febre. O médico diagnosticou mononucleose, o que significava nada de brincadeiras agitadas e pelo menos 3 semanas de febre e repouso. Foi um período terrível para ficar confinado, já que estávamos no meio do processo de empacotar nossas coisas para a mudança para a Pensilvânia.
A maioria dos meus brinquedos e pertences já estava encaixotada, deixando meu quarto vazio e desconfortável. Minha mãe me trazia refrigerantes de gengibre e livros várias vezes ao dia, que se tornaram meu único entretenimento por semanas. O tédio parecia crescer a cada dia, tornando minha doença ainda mais insuportável. Não me lembro exatamente como conheci o Sr. Boca Larga. Acho que foi cerca de uma semana após o diagnóstico. Minha primeira memória da pequena criatura foi quando perguntei se ele tinha um nome. Ele disse para chamá-lo de Sr. Boca Larga porque sua boca era muito grande. E, de fato, tudo nele era desproporcional ao corpo. Cabeça, olhos, orelhas pontudas, mas sua boca era, de longe, o mais notável. Você parece um Furby, comentei enquanto ele folheava um dos meus livros. Sr. Boca Larga me olhou intrigado. Furby? O que é isso? Perguntou. Você sabe, aquele brinquedo, um robozinho com grandes orelhas, dá pra cuidar dele como se fosse um bichinho de verdade. Ah, não precisa de um desses. Eles não são a mesma coisa que ter um amigo de verdade. Lembro-me que o Sr. Boca Larga desaparecia sempre que minha mãe vinha me visitar. Eu me escondo debaixo da sua cama. Não quero que seus pais me vejam, porque tenho medo de que eles não nos deixem brincar mais. Nos primeiros dias, não fazíamos muita coisa. Ele apenas folheava meus livros, fascinado pelas histórias e figuras. Na terceira ou quarta manhã, depois de conhecê-lo, ele me cumprimentou com um sorriso largo. Tem um novo jogo para jogarmos, mas tem que esperar até a sua mãe ir embora. É um segredo. Depois que minha mãe saiu, ele puxou minha mão. Precisamos ir até o quarto no final do corredor. Hesitei, pois meus pais haviam me proibido de sair da cama sem permissão, mas o Sr. Boca Larga insistiu até que cedi. O quarto em questão não tinha móveis nem papel de parede. O único destaque era uma janela de frente para a porta. O Sr. Boca Larga correu até a janela e a abriu com força, chamando-me para olhar para baixo. Estávamos no segundo andar da casa, mas a inclinação da colina fazia parecer uma queda ainda maior. Eu quero brincar de pular aqui, explicou ele. Basta imaginar que há um enorme trampolim lá embaixo. Se imaginar bem, você vai quicar de volta. Olhei para baixo, hesitante. É uma queda muito alta, disse. Mas é isso que torna divertido. Se fosse uma queda curta, nem valeria a pena. Considerei a ideia, mas o senso de realidade prevaleceu. Talvez outro dia, não acho que consigo imaginar tão bem. O Sr. Boca Larga franziu o rosto, desapontado, e passou o restante do dia em silêncio, escondido sob a cama. Na manhã seguinte, o Sr. Boca Larga chegou segurando uma pequena caixa. Eu quero te ensinar a fazer malabarismo, disse ele. Aqui estão algumas coisas que você pode usar para praticarmos um pouco antes das lições. Olhei para dentro da caixa. Ela estava cheia de facas. Meus pais vão me matar! Eu gritei, horrorizado por ele ter trazido facas para o meu quarto, objetos que os meus pais nunca me deixariam tocar. Eles vão me bater e me deixar de castigo por 1 ano. O Sr. Boca Larga franziu a testa. É divertido fazer malabarismo com isso. Eu quero que você tente. Eu empurrei a caixa para longe. Não posso. Vou me meter em encrenca. Facas não são seguras para jogar no ar. O franzir de testa do Sr. Boca Larga se aprofundou em uma carranca. Ele pegou a caixa de facas e foi para debaixo da cama, ficando lá o resto do dia. Comecei a me perguntar com que frequência ele estava lá embaixo. Eu comecei a ter problemas para dormir depois disso. O Sr. Boca Larga frequentemente me acordava à noite, dizendo que tinha colocado um trampolim de verdade embaixo da janela, um bem grande, que eu não conseguia ver porque estava escuro. Eu sempre recusava e tentava voltar a dormir, mas ele persistia. Às vezes, ele ficava ao meu lado até o início da manhã, encorajando-me a pular. Ele já não era tão divertido assim para brincar. Minha mãe veio até mim uma manhã e disse que eu tinha permissão para andar lá fora. Ela achava que o ar fresco seria bom para mim, especialmente depois de ter ficado tanto tempo confinado no meu quarto. Animado, coloquei meu tênis e corri para o alpendre dos fundos, ansioso para sentir novamente o sol no rosto. O Sr. Boca Larga estava me esperando. Tenho algo que quero te mostrar, ele disse.
Eu devo ter feito uma cara estranha, pois em seguida ele acrescentou: É seguro, prometo. Eu o segui até o início de uma trilha estreita que atravessava a floresta atrás da casa. Este é um caminho importante. Eu tive muitos amigos da sua idade. Quando eles estavam prontos, eu os levava por essa trilha até um lugar especial. Você ainda não está pronto, mas um dia eu espero poder te levar lá. Voltei para casa me perguntando que tipo de lugar estaria além daquela trilha. 2 semanas depois de conhecer o Sr. Boca Larga, a última leva das nossas coisas foi colocada no caminhão de mudança. Eu estaria na cabine daquele caminhão, sentado ao lado do meu pai durante a longa viagem até a Pensilvânia. Pensei em contar ao Sr. Boca Larga que eu estava indo embora, mas, mesmo com apenas 5 anos, comecei a suspeitar que talvez as intenções da criatura não fossem boas, apesar do que ele dizia. Por essa razão, decidi manter minha partida em segredo. Meu pai e eu estávamos no caminhão às 4 da manhã. Ele esperava chegar à Pensilvânia antes do almoço do dia seguinte, contando com uma dose infinita de café e um pacote de energéticos. Ele parecia mais um homem prestes a correr uma maratona do que alguém que passaria 2 dias sentado. Cedo demais para você? Ele perguntou. Eu assenti e encostei minha cabeça no vidro, esperando dormir algumas horas antes do nascer do sol. Senti a mão do meu pai no meu ombro. Essa é a última mudança, filho, eu prometo. Sei que tem sido difícil para você, com o quanto ficou doente. Assim que o papai for promovido, vamos nos estabelecer e você vai poder fazer amigos. Abri os olhos enquanto saíamos da garagem. Vi a silhueta do Sr. Boca Larga na janela do meu quarto. Ele ficou imóvel até o caminhão entrar na estrada principal. Então, deu um pequeno aceno de despedida, segurando uma faca de carne na mão. Eu não acenei de volta. Anos depois, retornei a New Vineyard. O terreno onde nossa casa ficava estava vazio, exceto pelas fundações, pois a casa tinha queimado alguns anos antes após minha família se mudar. Por curiosidade, segui a trilha que o Sr. Boca Larga havia me mostrado. Parte de mim esperava que ele pulasse de trás de uma árvore para me dar um susto enorme, mas senti que ele havia ido embora e de alguma forma isso estava ligado à casa que não existe mais. A trilha terminava no cemitério memorial de New Vineyard. Notei que muitos dos túmulos pertenciam a crianças. E chegamos ao fim do episódio de hoje do Refúgio Creepy. Toda a história que envolve crianças e amigos imaginários para mim são muito assustadoras. Você acha que o Sr. Boca Larga era um amigo imaginário ou uma entidade disfarçada querendo ferir a criança? Conta aqui pra gente nos comentários. Antes de ir, devo acrescentar que o refúgio se encerra por enquanto, mas cuidado ao sair. O além pode estar te esperando do outro lado da porta. Want to see your brand on TV? Roku Ads Manager makes it easy to launch targeted ad campaigns in minutes, track results in real time, and drive on-screen purchases with just a click of the Roku remote. Get a $500 match on your first $500 spent with code ROKU500 at ads.roku.com. That's code ROKU500 at ads.roku.com. Terms apply.